Olá amigos, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Hoje nós vamos tratar dessa ordem judicial que determinou ao Twitter a entrega e guarda de dados referentes à turma do Sleeping Giants, que é um perfil de Twitter que tem tentado desmonetizar algumas páginas de internet. Mais especificamente, páginas que eles acusam de propagar fake news e que têm posição política favorável ao governo federal. Mas a ordem judicial, ela não tem nada a ver com Polícia Federal, com governo federal, nada disso. Trata-se de uma ação civil proposta por uma pessoa jurídica de direito privado contra outra pessoa jurídica de direito privado. E nesse vídeo eu pretendo esclarecer a decisão e os seus fundamentos, de modo que você possa formar a sua própria opinião. Vamos juntos, amigos! Para aquilo que nos interessa nesse vídeo, Sleeping Giants é uma conta, uma arroba do Twitter que se apresenta, em suas próprias palavras, como um instrumento de, abre aspas, luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news, fecha aspas. E na busca desse objetivo, o que esse perfil faz é admoestar anunciantes na internet para que seus respectivos anúncios não mais apareçam nas páginas que, segundo o julgamento da própria turma por trás do perfil, seriam propagadoras de discurso de ódio e fake news. Então, o que eles fazem? Eles encontram uma página que eles julgam que não devesse existir, conferem ali na página os anúncios existentes e vão atrás dos anunciantes. Por exemplo, eles encontraram um anúncio da Samsung em uma página cujo conteúdo eles julgaram incompatível com seus parâmetros e foram chamar a atenção da Samsung. Veja aí, ó. Oi, Samsung do Brasil, tudo bem? Eu juro que queria descobrir tudo sobre o seu novo celular. Tá bom, queria. Mas jamais imaginaria que seria através de um site famoso por espalhar fake news e atacar constantemente a democracia. Please, considere bloquear. E esse é apenas um exemplo de como eles vêm fazendo com a generalidade dos anunciantes das páginas que eles decidiram combater. Às vezes eles têm sucesso e às vezes não. Já houve anunciante que retirasse anúncio, assim como houve anunciante também que tenha ignorado o pedido. Houve até dono de site denunciado que resolveu contra-atacar e propôs a ação com o objetivo de conter a turma do Sleeping Giants. E é justamente o caso dessa ação de que estamos tratando nesse vídeo. Porque aconteceu o seguinte, o site do Jornal da Cidade Online, após ter sido objeto de denúncia por parte da turma do gigante, propôs uma ação contra o Twitter. Então, o que há é uma ação proposta pela pessoa jurídica a quem pertence o Jornal da Cidade, J. Pinheiro Tolentino Filho Eireli, contra a pessoa jurídica do Twitter. Twitter Brasil, rede de informação limitada. E aí talvez você se pergunte, mas então o futuro do pessoal do Sleeping Giants será decidido em uma ação da qual eles não participam? Aparentemente sim, mas pense comigo, até existem meios para que os administradores da conta do Sleeping Giants se manifestem nessa ação. Mas isso acabaria por tirá-los do anonimato, eles iam aparecer lá. E aí eu acho que já não lhes interessa. Mas como eu ia dizendo, hoje nós temos essa ação tramitando na 5ª Vara Civil da comarca de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, desde 25 de maio de 2020. As postagens sobre o Jornal da Cidade Online começaram no dia 18 e a ação foi proposta no dia 25. E nessa ação é que há o pedido de decisão liminar para que o Twitter
seja obrigado a fornecer o número de IP, porta lógica e outros dados cadastrais e de acesso dos usuários responsáveis pela criação e manutenção dos conteúdos do Sleeping Giants. A petição também pediu a exclusão de duas contas, que é o Sleeping Giants do Brasil e do Rio Grande do Sul, e também a exclusão de todas as postagens. Percebam, temos dois pedidos distintos de tutela antecipada. Um é o pedido de fornecimento de dados e outro é o pedido de exclusão das contas do Sleeping Giants. E o que foi que decidiu a juíza acerca desses dois pedidos? Com que fundamentos? Vejamos. O pedido liminar de tutela provisória foi parcialmente deferido. Isso é, foi dada a ordem de entrega de dados, mas não foi determinada a exclusão das postagens e nem das contas, perfis ou arrobas. E eu vou começar por aí. O pedido de remoção das postagens e exclusão das contas foi negado ou indeferido porque, segundo a juíza, como se tratava de um pedido de providência antecipada, que você quer ver deferido rapidamente ou antes da conclusão da ação e antes de uma análise mais detida por parte de quem julga, então, por se tratar de um pedido dessa natureza, a juíza entendeu que não dava para tomar uma decisão conclusiva sobre isso. Repetindo, pedidos liminares, como o do caso, são pedidos de urgência e a juíza decidiu esse caso com base no que parecia mais verossímil e provável e decidiu se valendo dessas exatas palavras que eu vou colocar aqui na tela. Havendo dúvida sobre a veracidade das postagens, no caso as postagens do Sleeping Giants, ao menos em sede liminar, deve-se privilegiar a liberdade de expressão dos perfis apontados pelo autor. Ou seja, a juíza não fez julgamento conclusivo quanto à licitude das postagens. O que ela fez foi, ao não ter sido convencida em uma primeira observação de que se tratasse de postagens ilícitas, ela resolveu privilegiar a liberdade de expressão. E nisso eu considero que ela esteja corretíssima, a decisão está corretíssima. Eu não posso condenar uma pessoa que, na dúvida, prefira optar pela liberdade. Vocês sabem que eu acredito nisso. Essa decisão, gente, é como se a juíza fosse um árbitro de futebol que respondesse aos jogadores pedindo a anulação de um gol, como se ela dissesse assim: calma, gente, antes de conferir as câmeras do VAR, eu não posso deferir. Calma, gente, com essa pressa, não dá para saber se vocês são ou não propagadores de fake news, discurso de ódio e tudo mais. Então, por enquanto, como não dá para saber com quem está a verdade, nesse caso, vai ser dada precedência à liberdade de expressão. Perfeito! Confiram comigo, eu vou colocar na tela os termos da decisão. Em análise preliminar, premida pela urgência que o caso requer, não vislumbro abuso do direito fundamental à liberdade de expressão pelos perfis cuja exclusão o autor requer, uma vez que não se pode indicar prima facie a inveracidade das postagens, especialmente diante do fato de que a atuação do demandante e seu sócio foi objeto de pedido de inclusão na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI das Fake News, bem como que, segundo reportagens de checagem de grandes órgãos da imprensa como Estadão, UOL e Globo, o periódico do autor teria publicado fake news em algumas ocasiões, de tal forma que não há como se fazer juízo absoluto de inveracidade dos tweets dos perfis Sleeping Giants Brasil
e Sleeping Giant Rio Grande do Sul, situação que poderia conduzir ao abuso de direito. Aqui, um ponto importante. Essa discussão acerca de ter o Sleeping Giants cometido ilícitos em suas postagens se refere a que tipo de ilícito? Segundo a petição inicial, o ilícito seria o linchamento moral público e o constrangimento dos anunciantes pela atribuição inverídica de práticas e determinadas condutas. Mas foi isso que a juíza, em um primeiro momento, não viu nas postagens do Sleeping Giants. Bom, já em relação ao pedido de fornecimento de dados e informações, a juíza decidiu o seguinte: ela determinou ao Twitter que fornecesse no prazo de 20 dias os números de IP, porta lógica e demais dados cadastrais e de acesso dos usuários responsáveis pela criação e manutenção dos conteúdos nas contas Sleeping Giants, tanto Brasil quanto no Rio Grande do Sul. E a juíza determinou também que o Twitter preservasse os dados até o trânsito em julgado da ação e estabeleceu uma multa de R$50 mil caso a determinação não fosse ou não seja cumprida. Mas além disso, e isso é importante, gente, a juíza estabeleceu segredo de justiça sobre as informações. Ela proibiu a divulgação ou a utilização de qualquer modo, inclusive pelo jornal autor da ação, a não ser para instruir processo ou inquérito judicial. Ou seja, ela determinou que o Twitter entregasse os dados, mas também colocou os dados sobre sigilo de justiça. Se o autor quiser usar, é para propor uma ação, é para dar instrumentos a uma investigação. E é nesse ponto da decisão, que a juíza tem sido criticada pela turma que defende o Sleeping Giants. E qual crítica, né? Que crítica é essa? Olha, o artigo 22 do Marco Civil da Internet prevê que os interessados podem, com o propósito de produzir prova para uma ação penal ou civil, eles podem requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda dos dados, que no caso é o Twitter, que os forneça, que forneça esses registros de conexão e acesso. Mas o deferimento, segundo consta da lei do artigo 22, depende da presença cumulativa de 3 requisitos, que são fundado indícios da ocorrência do ilícito, justificativa da utilidade desses registros para fins de investigação ou instrução probatória e deve haver também uma especificação do período a que se referem esses registros. Isso está no texto da lei, gente. Marco Civil da Internet. Mas, por outro lado, a Constituição da República também dispõe no seu inciso 4º do artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Isso está lá, no texto do artigo 5º da Constituição, inciso 4º. Mas como assim, vedado o anonimato, o que significa? É o seguinte, com esse texto, a Constituição ela não está proibindo o uso de pseudônimos ou apelidos, nada disso. Ela não está vedando a criação de contas de aplicativos em que a identidade do titular não apareça. Não é isso o que a Constituição estabelece. Na verdade, o sentido da regra constitucional é de que o anonimato não pode dar ensejo à isenção de responsabilidade de quem se manifesta. Então, o que se proíbe não é um pseudônimo, uma conta com um nome que não é de ninguém. O que se proíbe é o uso do anonimato como um modo para fugir das consequências ilícitas da manifestação. Em outras palavras, considerando que uma manifestação do pensamento
possa configurar injúria, calúnia, difamação, racismo, dano moral ou outro ilícito qualquer, a Constituição não permite que o anonimato proteja quem possa agir assim. O Marco Civil da Internet, como vimos, contudo, coloca como requisito para o fornecimento dos dados que haja fundados indícios da ocorrência de ilícito. E isso gera um conflito. Onde é que está o conflito? Cadê o conflito, Cláudio? Bom, nesse ponto, eu quero que você imagine a seguinte situação. Suponhamos que alguém realize postagens que, na sua opinião, estejam lhe causando danos morais. E você quer ser indenizado por isso. Como é que você poderia propor uma ação contra o autor das postagens se você não sabe quem ele é? É óbvio que, para lutar pelos seus direitos ou pelos direitos que você imagina ter, você precisaria identificar o autor das postagens. Você precisa disso para poder propor uma ação contra ele, para que então, nessa ação que você tenha proposto, após saber quem é a pessoa e após a manifestação dessa pessoa se defendendo, após isso, seja decidido se o ato praticado enseja ou não enseja dano moral. E essa, gente, não é uma decisão que possa ser tomada fundada em indícios e nem pode ser tomada sem a participação do réu no processo. Então, como resolver o problema? Qual seria a interpretação correta a ser dada ao Marco Civil, considerando essa vedação constitucional ao anonimato no que tange à liberdade de expressão? Bom, a lei prevê que para determinar o fornecimento de registro, de conexão e acesso estejam presentes os requisitos do artigo 22. Mas, tratando de questão que envolva diretamente a liberdade de expressão, em respeito ao que está expresso no inciso 4º do artigo 5º da Constituição, a exigência de fundados indícios da prática de ilícitos tem sido relativizada nas decisões judiciais. Então, é isso que o pessoal do Sleeping Giants está considerando um absurdo, tem sido repetidamente realizado nas decisões. Há um artigo na página do Conjur, do Luiz André Vivan, que desenvolve exatamente essa questão. O link está na descrição do vídeo para quem eventualmente tenha interesse. O artigo é de 2017 e nele o autor defende a aplicação literal do artigo 22 do Marco Civil da Internet. Mas, desde aquele ano já, o autor reconhecia que já vinha se estabelecendo uma jurisprudência que dá privilégio à vedação ao anonimato prevista na Constituição. Ele, inclusive, dá exemplos que demonstram que essa decisão de agora não traz nenhuma inovação e nem destoa do que já vem sendo decidido em casos semelhantes. E você? O que pensa disso? Use a seção de comentários para deixar sua opinião sobre o que foi decidido. O Twitter discordou e fez o certo, recorreu, porém sem sucesso. A decisão de primeira instância foi mantida. Em 3 de agosto, a 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeira instância e o Twitter, até segunda ordem, que eu duvido que venha, terá que prestar as informações. Antes que alguém se anime, porque saberá quem está por trás do Sleeping Giants, há aquele detalhe. A decisão está estabelecendo o segredo de justiça sobre os dados e proibiu a divulgação ou utilização por qualquer forma, inclusive pelos autores da ação. Ué, não pode usar a informação para nada? Pode, desde que para instruir processo ou inquérito judicial. E é isso que temos, amigos. Pode-se criticar a decisão, mas não há dúvida
de que a magistrada levou em conta, sim, a liberdade de expressão, a vedação ao anonimato, o marco civil da internet e ainda se preocupou com a privacidade da turma do Sleeping Giants. Tudo isso pode ser encontrado ali, na fundamentação da decisão. Só você pegar, dar uma olhada, o número do processo está na descrição do vídeo e você vai ver que a fundamentação se preocupou com todos esses aspectos. Para concluir, eu quero dizer duas coisas ainda. Uma é que a pretensão de manter anonimato na internet, gente, é uma ilusão. Não existe isso. Ou você é um super, hiper, mega, thunder hacker, ou seu anonimato, por uma razão ou por outra, cairá a qualquer tempo. E a última coisa é que eu tenho curiosidade de saber, sim, quem sejam esses caras do Sleeping Giants. Ora, quem financia esse negócio? Quem está por trás disso? Essa turma, gente, está influindo no embate político e é legítimo querer saber de quem se trata. Infelizmente, parece que nós não vamos poder contar com o Greenwald para nos ajudar nesse caso e para nos dar mais informações sobre isso. E é isso, amigos. Eu fico por aqui, agradeço a quem tenha me acompanhado até esse ponto e espero poder encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.